anterior, eu falei sobre o karma. Eu coloquei o nome, né, Karma, parte 1. Agora eu quero falar sobre o karma, parte 2, que é o karma coletivo. E o que é o karma coletivo? Nada mais é do que um karma de um grupo, tá? Então, por exemplo, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas tipo assim, por que algumas pessoas nascem no Brasil? Outras nascem nos Estados Unidos, na Europa, sei lá, ou mesmo muitas vezes em países que estão em guerra, ou países complicados, com conflitos políticos, econômicos, enfim. Por que isso acontece? É sorte? É azar? É coincidência? É claro que não. Isso tudo tem a ver com o karma destas pessoas, tá? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o povo brasileiro todo tem determinadas características, tá? E uma das características do brasileiro, infelizmente não muito boa, é aquela coisa meio da ojeriza ao trabalho, né? Então, vamos imaginar assim, ó, lá quando o Brasil foi descoberto, os portugueses vieram para cá com o intuito de conquistar o Brasil e de pegar tudo que existisse de valor no Brasil e levar para a Europa, tá? E anos depois, quando eles vieram morar no Brasil, eles trouxeram os negros para cá, que também não vieram para trabalhar, não para eles, né? Vieram para trabalhar à força para os outros, né? Então, nós temos muitos anos de escravidão e hoje em dia nós temos no Brasil, então, este povo todo, que hoje em dia somos nós, tá? E existe uma coisa assim meio, né? O Brasil não é muito ligado no trabalho. Tanto é que tem uma expressão no Brasil, né? Quando chega sexta-feira, que todo mundo diz, oh, sextou, que maravilha, né? Como se fosse grande coisa, né? Porque vão ficar o fim de semana sem trabalhar. Eu considero isso meio bobo, porque na verdade, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se sente bem e não fica feliz porque não vai precisar trabalhar. Mas enfim, voltando à história do karma. Então, este é um karma do brasileiro, tá? Que nós estamos aqui, que nós temos que aprender e a resgatar tudo isso e mudar, obviamente, tudo isso, tá? Bom, assim como nós temos esse karma, assim, de cada país tem o seu karma, e também os seus dharmas, obviamente, né? Nós temos também um karma do mundo, um karma mundial, um karma da Terra, tá? Por isso nós nascemos no planeta Terra. Senão nós poderíamos ter nascido em outros planetas, porque existem, sei lá, bilhões, trilhões de planetas pelo universo afora. E muitos deles até muito mais evoluídos do que a Terra. Mas o nosso karma é aqui, portanto, nós temos que aprender aqui o que nós temos que aprender. E dessa forma, nós temos, assim, um karma muito, muito grande com os animais. E para quem estiver pensando assim, um dia a gente vai ter que resgatar isso, não. A gente já está resgatando isso e nem sabe. Há uns anos atrás, eu tive um problema de doença na minha família e aí eu tive que acompanhar uma pessoa nos hospitais. Eu nunca tinha entrado, assim, praticamente no hospital. E eu fiquei apavorada com a quantidade de pessoas doentes que existem no mundo, né? Então, as pessoas costumam dizer assim, tá, mas a medicina, com o avanço da medicina, as pessoas estão vivendo muito mais. Sim, mas estão vivendo melhor? Estão vivendo com mais saúde? Continuam sempre jovens, permanecem jovens? Não. Na verdade, as pessoas estão chegando aos seus 80, 90 anos, muitas vezes até passando dos 100 anos, mas numa situação terrível. Muitas vezes estão vivendo só para dar trabalho para os outros. Porque eu particularmente acho que viver é bom quando a gente tem saúde, quando a gente pode cuidar da sua própria vida, sem depender dos outros, tá? Então, na verdade, as pessoas continuam sofrendo e sofrendo muito. E isso tudo tem a ver com os nossos hábitos, tá? Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa fica doente, ela vai no médico. Ela chega no médico e diz, tô com uma dorzinha aqui, ali. O médico já olha pra gente e, quantos anos você tem? Aí você diz a idade.
isso é natural da idade. Não, gente, não é natural da idade. Porque assim, ó, eu fico chocada com as pessoas falando que é natural envelhecer, é natural ficar doente, é natural morrer. E daqui a pouco essas mesmas pessoas começam a falar de Deus. Eu não consigo entender como alguém pode acreditar em Deus e acreditar que o sofrimento seja algo natural. São duas coisas completamente incompatíveis. Claro que o sofrimento ele existe, mas isso não é natural. Se nós estamos sofrendo, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou muita coisa errada, eu diria assim. Tá? Então, por exemplo, quando você chega no médico, mas isso é natural, não sei o que, vai lá e começa a receitar remédios para você. Eu conheço pessoas que tomam 15 comprimidos por dia e acham isso a coisa mais natural do mundo. Só que quando você está tomando um remédio, você está tomando efeitos colaterais terríveis junto. Ou seja, podem escrever o que eu estou dizendo. Nós nunca iremos conseguir produzir um remédio que não tenha efeitos colaterais, enquanto nós continuarmos a torturar os nossos animais que servem de cobaia. Tá? Por quê? Porque, como Jesus disse, tudo que a gente faz para o outro volta para a gente. E os efeitos colaterais são justamente isso. É a forma como os animais são tratados que volta para quem toma aquele remédio. Então, por exemplo, na nossa sociedade, torturar uma pessoa é considerado crime. Mas e torturar milhares de animais todo santo dia? Isso é o quê? Isso é ciência? Eu não gosto de apontar só um problema, entendeu? Sem mostrar uma solução, óbvio, né? Mas qual é a solução nesse caso? A solução é que nós temos que fazer cada um a sua parte. Tá? Então eu vou contar uma historinha para vocês que eu acredito que a maioria já conhece. Tá? Mas eu acho muito bonitinha essa historinha e eu, na verdade, me sinto como o passarinho dessa historinha. Diz que tem uma floresta e nessa floresta estava pegando fogo. E perto desse lugar tinha um rio. E todo dia um passarinho ia lá e pegava um pouquinho de água e jogava, né, no incêndio. Aí veio o leão, assim, todo, né, prepotente, né, arrogante, e começou a rir do passarinho. Disse, então, você acha que você vai apagar o fogo assim? E o passarinho disse, não sei, mas é isso que eu posso fazer. E eu estou fazendo a minha parte. E é assim que eu me sinto fazendo esses vídeos. Eu estou fazendo a minha parte. E cada um de nós pode fazer a sua parte. Como, por exemplo, nós podemos parar de comer carne. Com isso, nós estaremos ajudando a diminuir, pelo menos, a matança dos matadouros. E com isso, nós teremos mais saúde. Agora, é claro que não adianta só parar de comer carne e depois ficar se empanturrando com porcarias, com refrigerantes. Então, nós temos que mudar toda a nossa alimentação, nos tornarmos pessoas mais saudáveis, termos uma vida mais saudável. E dessa maneira, nós também estaremos menos doentes e precisaremos menos de remédios. Agora, tem uma coisa que a gente pode fazer também. Por exemplo, indústrias de cosméticos que muitas vezes fazem testes em animais. Nós podemos evitar isso. Nós podemos simplesmente não usar esses produtos. Porque nós podemos trocar, sei lá, um shampoo por outro, um creme por outro, um batom pelo outro. Enfim, fazer uma série de coisas. Ou, em último caso, até nem usar essas coisas. Tá? Se não tiver alternativa. Então, tudo isso cabe a nós. E assim, aos poucos, nós poderemos criar uma egrégora de amor e de respeito aos animais. Porque, gente, não se iludam. Toda vez que vocês estão fazendo mal a um animalzinho, vocês estão fazendo mal a vocês próprios também. Aquela coisa assim, ó. Que nem, por exemplo, vamos supor que você tenha ódio de uma pessoa. Aí você vai lá e contrata um assassino de aluguel para matar essa pessoa. Isso é um crime, porque você é um criminoso se fizer isso. Mas é isso que as pessoas fazem diariamente. Elas contratam assassinos de aluguéis
tá? Para irem lá e matarem os animais, que é isso que as pessoas fazem no matadouro. Então elas estão, é como se elas estivessem contratando assassinos de aluguel, entendeu? E depois comprando essa carne. Se ninguém mais comer carne, ninguém mais vai matar os nossos animais, os nossos irmãos. E assim, aos poucos, nós podemos ir criando um mundo muito melhor. Nós podemos mudar este nosso karma coletivo. Pensem nisso, tá, gente? Porque pensem com muito amor, tá? Porque tudo isso que eu tô fazendo, esses vídeos, é apenas porque eu amo os animais muito, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção, tá? E eu sofro muito com tudo isso que é feito com os animais. E quando eu vejo as pessoas que, infelizmente, não pensam a respeito disso. Então eu pediria para vocês que vocês pensem nisso com muito amor, tá? E fiquem com Deus e namastê.